Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso de Cálculo Computacional 2. Hoje nós vamos falar sobre equações diferenciais ordinárias. Vamos começar pela definição. Uma EDO, ou equação diferencial ordinária, é uma equação da forma f de x, y de x, derivada de y em relação a x, segunda derivada de y em relação a x, até a enésima derivada de x de y em relação a x, tá? Tudo isso igual a zero, tá? Então, isso é envolvendo uma incógnita, tá? Que é a incógnita y igual a y de x e suas respectivas derivadas. Derivada na primeira, segunda, até enésima ordem do y, tá? O x, ele é a nossa variável independente, tá? Então, a gente vai estar na nossa equação diferencial com o x prevalecendo aí como a nossa variável independente, então a gente vai ter ele presente, tá? O y ele vai ser a nossa variável dependente, então ela vai estar em função do x, tá? E esse símbolo aqui, y elevado a k, ele denota a ordem da derivada k, tá bom? Então, a derivada da função y, no caso, a késima derivada, tá bom? Beleza. Dentro da EDO, dentro da equação diferencial ordinária, nós temos aí várias propriedades que são importantes para nós. E aqui nós vamos visualizar algumas delas. Dentre elas, aqui destaco inicialmente a ordem, o grau e a linearidade, se ela é linear ou não, tá bom? Temos três exemplos, tá? Cada exemplo desse aqui, tá? Então, o primeiro exemplo, o segundo exemplo e o terceiro exemplo corresponde aqui a uma linha aqui dessa tabela que a gente vai preencher, tá bom? Então, primeiro em relação à ordem, gente. A ordem, ela está correspondendo a qual é o grau aqui, né? A ordem da derivada que nós estamos aplicando. Então, nesse primeiro aqui exemplo, eu tenho o meu y, tá? A minha função original y. Tenho a primeira derivada de y e tenho a segunda derivada de y. Então, observando aqui, aquele que tem a maior derivada vai ser a ordem. Nesse caso, é a segunda derivada. Então, a ordem é 2, tá bom? Para esse primeiro aqui. Temos o grau também, tá? O grau é essa ordem aqui, ela está elevada a qual potência? Nesse caso, a potência que ela está elevada aí é 1, né? Então, fico aqui com um grau igual a 1. E o último é a linearidade, tá? A linearidade funciona assim, gente. Essa minha equação diferencial, como a gente já viu pela definição, ela está aqui em relação a uma variável independente, que é o x, e uma dependente, que é o y. Beleza. Então, desse lado aqui, gente, eu só posso ter, multiplicando cada elemento desse da minha função, ou o meu y original, ou as minhas derivadas de cada uma das ordens, posso estar multiplicando por constantes, por exemplo, aqui 3, aqui 6, aqui 1, tudo bem. Ou posso estar multiplicando pela minha incógnita, ou seja, por um x ao quadrado, um x sobre 2, enfim, apenas por constante ou pela minha variável indefinida, que é justamente o valor do x, tá bom? Então eu posso estar multiplicando por x. E aqui, do meu lado direito, tá bom? Eu tenho aqui o meu g de x, tá? Então, bem aqui eu vou ter o meu g de x, tá? Então, assim como aqui na frente eu só posso ter constantes ou uma variável x, desse lado eu só posso ter o g de x. Ou seja, eu só posso ter ou uma constante ou um valor de uma função, por exemplo, nesse exemplo aqui, seno de x, tá? Ou seja, eu estou também em função do x, tá bom? Nesse caso, respeitando a propriedade, então, sim, essa aqui, ela é linear, tá? Então, coloco um S aqui, que significa sim, ela é linear, tá bom? Nesse segundo exemplo aqui, eu tenho, lendo daqui para lá, a exponencial de e elevado a x igual, né? 3 vezes y, que é a função, vezes a derivada de primeira ordem aqui, tá? De y, mais a derivada de segunda ordem de y, tá? Nesse caso aqui, gente, a ordem dessa minha equação diferencial aqui, a ordem também ela é 2, certo? Então, a ordem continua 2 aqui, tá bom? Então, ela tem uma ordem 2 nesse caso, tá?
ela tem aqui um grau também 1, nesse caso, tá? Porque assim como a anterior, eu não tenho uma potência aqui, tá bom? Então mantenho o grau 1 aqui. Agora em relação à linearidade, o que eu acabei de explicar a vocês, que eu só vou poder ter multiplicando aqui ou uma constante ou x, certo? Nesse caso eu tenho um produto da função multiplicado aqui pela função derivada. Então nesse caso aqui, gente, eu estou ferindo a linearidade da minha função. Então nesse caso, essa segunda equação diferencial, ela não é linear, tá bom? Então ela é uma equação diferencial, nós temos ela aqui, nós temos a ordem, temos o grau, mas ela não é uma equação diferencial linear, tá bom? Beleza. No terceiro exemplo aqui, gente, nós temos a derivada de segunda ordem aqui de elevado ao cubo, mais 3 vezes a derivada da primeira ordem, mais 6 vezes a função y igual a tangente de x. Observa, em relação à ordem, gente, outra vez eu tenho uma derivada aqui, né, de segunda ordem, nesse problema aqui de equação diferencial. Então a ordem da minha EDO, da minha equação diferencial, também é 2, tá, nesse exemplo. O grau agora, gente, o grau que essa aqui está com a ordem, o grau dela agora aqui, ó, é o que? É 3, tá? Porque ela está elevada ao cubo. Então o grau dela vai ser 3, tá bom? E agora eu vou fazer a verificação se ela é ou não é linear. Para verificar se ela é ou não é linear, eu vou observar aqui na frente, tá, de cada um dos meus y, se eu tenho algo além de uma constante, como o 6 e o 3, ou algo além do que um x. Nesse caso, eu tenho só constante aqui na frente, eu não tenho nenhum x. Então, ela é linear. E aqui também eu tenho aqui o elemento, certo, em função do x, que poderia também ser um valor, por exemplo, uma constante aqui também, tá? Então ela é linear. O que eu não poderia ter, por exemplo, seria uma tangente de w aqui, ou então um w aqui, ou então outro y aqui, então aí ela deixaria de ser linear, beleza? Então observa que dentro de equação diferencial ordinária nós temos aqui alguns microconceitos que nós vamos ir aprendendo agora e nós vamos utilizar também quando estivermos resolvendo exercícios, tá? Beleza. Então agora vamos fazer alguns outros exemplos, tá? Nesses novos exemplos aqui, nós já vamos avaliar também o coeficiente, tá? Se é constante ou variável, e a homogeneidade, tá? Se nós fôssemos olhar para esses exemplos que nós fizemos agora há pouco, nesse primeiro aqui, nós temos, na verdade, em todos eles não são homogêneos, eu já vou explicar por quê, tá? E em relação ao coeficiente, esse tem coeficiente constante, esse também tem coeficiente constante. Vou explicar agora, tá? Em relação à homogeneidade, tá? Como você viu aqui, ó, você tem na equação diferencial ordinária, você tem esse lado aqui e esse lado aqui, como eu falei, a gente chama de g de x, tá? Quando nós temos um g de x igual a zero, isso significa que ela é homogênea, tá bom? E quando o g de x é diferente de zero, tá? Sempre ela é uma equação diferencial ordinária não homogênea, tá? É isso. Já em relação ao coeficiente, nesse caso aqui, ó, eu só tenho constantes aqui na frente, então os coeficientes são constantes, tá? Nesse outro exemplo aqui, eu não preciso nem fazer porque ela não tem a linearidade, tá bom? Então, nesse outro aqui também é constante também, tá? O coeficiente que está à frente, tá? Então, nós vamos usar isso aqui para resolver agora essas aqui. Exemplo 1. 3x, segunda derivada de y, mais x ao cubo, primeira derivada de y, menos seno de x, y igual a 4, tá? Beleza, então aqui a ordem a gente já sabe que vai ser a maior, então é a segunda derivada, tá? O grau aqui dessa segunda derivada aqui, o grau é 1, tá? O coeficiente nós temos aqui, ó, 3x, então temos aqui a incógnita desse lado aqui, certo? Em todos os casos, então o coeficiente é variável, tá? Variável. Beleza.
a homogeneidade, né? Para ser homogênea, esse lado aqui tinha que ser quanto? Tinha que ser 0, tá? Então ela não é homogênea, tá? E a linearidade, para ser linear, aqui eu só posso ter multiplicação, certo? Na frente dos elementos por uma constante ou por x. Então, sim, ela é linear. Beleza. Na segunda, nós temos x multiplicado por y, derivada a terceira aqui desse y, mais 3 vezes a derivada segunda do y, menos y vezes a primeira derivada de y igual a x quadrado. Bom, nesse caso aqui, como eu tenho o produto aqui de y vezes y vezes y, a gente já sabe que ela não é linear, tá? Então, ela não é linear, tá bom? Não é linear. Em relação à homogeneidade, eu tenho x quadrado aqui, então a gente já sabe que também ela não é homogênea, tá? Em relação ao coeficiente, tá? O coeficiente dela aqui, ó, é variável, tá? O grau aqui, que está na maior aqui, é 1 e a ordem dela é 3, tá? Nessa aqui eu tenho a segunda derivada de y menos a primeira menos o y mesmo igual a 0. Observa que desse lado agora eu tenho 0, então se eu tenho 0 aqui, sim, ela é homogênea, tá? Como aqui na frente eu estou multiplicando por 1 e por 1 aqui, duas constantes, né? Então o coeficiente dela é constante. É constante, tá? A linearidade dela, como eu estou multiplicando por 1 e por 1 aqui, sim, ela é linear, tá? O grau dela é 1, tá? Porque aqui está por 1. E a ordem dela é de segunda ordem, tá? Beleza? Bem fácil. Agora, a quarta aqui. Y, segunda derivada aqui de y, mais x sobre 2, primeira derivada de y, menos seno de x vezes y igual a 3. Como eu tenho um 3 aqui do outro lado, eu já vou ferir a homogeneidade, né? A gente sabe que não é homogênea porque esse g de x aqui tinha que ser igual a 0. Então, não é, certo? Vamos olhar agora a linearidade. Sim, ela é linear, porque eu tenho aqui, em relação a x, aqui constante, tá? Ela é linear. Em relação ao coeficiente, o coeficiente é variável, porque eu tenho um x aqui desse lado, tá? Variável. Vocês viram a Mia me ajudando? O grau aqui, ó, o grau é 1, nesse caso. E aqui a ordem dela, a ordem é 2, tá? Beleza, gente. Então, aqui nós preenchemos aqui a tabela para cada uma, certo? Das minhas equações diferenciais ordinárias. E nós montamos aqui, certo? As propriedades de cada uma delas, tá? Espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula a gente resolve alguns exemplos, tá bom? Utilizando equações diferenciais ordinárias. Até a próxima.